E a gente segue aqui com mais notícias e informações em Oeste Sem Filtro. Nesta terça-feira, chega ao fim o mandato do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A agenda brasileira na liderança do Conselho da ONU foi dominada pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Hoje, o Brasil se despede do Conselho sem conseguir aprovar uma resolução para o conflito. Um texto de autoria do Brasil, apresentado no dia 18 de outubro, foi vetado pelos Estados Unidos por não mencionar o direito de defesa de Israel contra os extremistas islâmicos. Para a resolução ser adotada, são necessários pelo menos 9 votos entre os 15 membros do Conselho, mas sem o veto de nenhum dos 5 membros permanentes. Ontem, o chanceler brasileiro Mauro Vieira admitiu o fracasso na aprovação de uma resolução para a guerra. Since October 7th, we have met several times and considered 4 draft resolutions. However, we remain at impasse due to internal disagreements, particularly among some permanent members, and thanks to the persistent use of the Council to achieve self-oriented purposes instead of putting the protection of civilians above all. Bom, Fernão, a partir dessa quarta-feira, então, a China é quem vai assumir a presidência do Conselho. O que a gente pode esperar da China à frente do Conselho da ONU, hein? Talvez um pouco mais de estilo do que o nosso pessoal, mas é a mesma coisa, né? Porque você vê que isso é um negócio curioso que aconteceu, né? Como você tem algum nível de cobertura factual dessa guerra, né? Porque ela envolve os povos do mundo inteiro e tem coberturas internacionais interferindo na cobertura que a gente está acostumado aqui, né? A sessão de manipulação da opinião pública tem ficado para a extensão das coberturas que têm sido dadas a essas sessões da ONU, né? Onde o que você tem lá? Os lulas de cada povo explorado do mundo, né, desfilando aquelas moções milimetricamente desenhadas para serem vetadas, né, por quem e nos previsibilíssimos termos que mais interessa extrair de cada momento, né? Seja para municiar a guerra pelo poder no Brasil, seja para municiar a guerra pelo poder em Israel, seja para municiar a guerra pelo poder no planeta Terra. Então você tem aquela cadeia. Hoje o mundo está muito mais claramente dividido, né, entre as correntes de civilização e de barbárie, né, onde você tem aquela cadeia, né, China, Rússia, Irã, Foro de São Paulo, para a parte, vamos dizer assim, mais institucional dessas operações deletérias, e para a parte fora da lei, você tem os Hezbollahs, os Hamas, todos agem segundo as mesmas orientações, né, e pelas mesmas razões, né, estão envolvidos no mesmo tipo de processo, né, é a turma que se impõe, das minorias que se impõem pela violência, né, então ali não pode ter jogo limpo, né, fica essa conversa da questão humanitária, mas se você fizer uma conta simples, né, que você não vê acontecer na televisão, você vê que Gaza tem no mínimo aí, como eles dizem, 500 quilômetros de túneis cavados. 500 quilômetros são 500 mil metros lineares, né? Se esses túneis tiverem uma média de 2 metros de largura cada um, que provavelmente tem mais que isso, por tudo que a gente sabe que circula lá por baixo, né, você está falando de 1 milhão de metros quadrados, né? E Gaza inteira, né, tem 2 milhões e pouco de habitantes, né? 41% desses, segundo eu li aí na internet, seriam de crianças de 0 a 14 anos, do que daria aí umas 840 mil crianças. Então, se você botar essas 840 mil crianças, mais os 40 mil combatentes do Hamas, para usar o número mais pessimista, né, dava para esconder nesses túneis todas as crianças de Gaza, né, sem ter que pôr para fora um único terrorista do Hamas para ceder lugar para eles, né.
dava para esconder, na verdade, toda a população de Gaza inteira, né, a 70 metros abaixo da terra, fora do alcance de qualquer perigo que fosse. Né? Mas, ao contrário daquilo que a gente se lembra e vê nos filmes dos metrôs de Londres, lá bombardeada pelo nazismo, né? Aqui só tem soldado e arma do Hamas escondido nos túneis. Não tem nenhum único civil, né? A não ser aqueles coitados daqueles reféns que estão lá marcados para morrer da maneira mais bárbara possível, televisionada, para chocar a humanidade inteira. Tal. Então, e quando sobe algum combatente do Hamas, o que ele faz? Ele monta a bateria de mísseis dele dentro do hospital ou dentro do jardim de infância mais próximo para garantir que o revide caia na cabeça das crianças. Então, e a ONU fica lá fingindo que nada disso existe, que nada disso está acontecendo, né? E discutindo moções onde elas põem lá uma palavrinha que historicamente a gente sabe que não pode constar de uma moção bem intencionada para simplesmente criar uma suspensão do fogo para propiciar a fuga ou a retirada de vítimas inocentes. É feito de propósito para gerar o veto do fulano, né, porque isso vai garantir um discurso, primeiro aqui dentro do Brasil, depois um discurso lá na política de Israel, ou então um discurso para a política internacional de dominação do planeta. Esse é o jogo, né? Então tudo isso é falso, cara. Tudo isso é nojentamente falso, né? E fica a maneira que deram de manipular a opinião pública foi filmar horas e horas daqueles caras falando na ONU, para dizer, tá vendo, o Brasil, né, o Lula, que é o cara mais bem intencionado do mundo, que nunca mentiu na vida, tá, quando ele vai para a ONU, ele vira o Mahatma, né, a grande alma que só pensa nas criancinhas e tal. Tudo isso é mentira, tudo isso é sordidamente calculado, né? Os palestinos são a munição dessa guerra, assim como os nossos palestinos do Favelão Nacional são a munição da guerra do crime organizado aqui, que tem toda a participação dessa mesma gente, pelas mesmas razões, né? Porque eles financiam o poder, né? É isso aí. Bom, Ana, o Brasil deixou hoje, então, o comando do Conselho de Segurança da ONU. Qual o balanço que você faz desse mês aí à frente, né, do Conselho de Segurança da ONU num momento tão importante, tão delicado para o mundo aí de conflito no Oriente Médio, desde o último ataque do Hamas em 7 de outubro a Israel? Deixa o posto rotativo como mais uma vergonha deste governo, né? Mais uma vergonha na conta que já é vergonhosa desde o 1º de janeiro desse ano. A própria embaixadora da ONU para os Estados Unidos, a Linda Thomas-Greenfield, ela falou com todas as palavras assim, e democrata de carteirinha, viu, Paula? Democrata de carteirinha, da administração Joe Biden, e ela falou com todas as palavras ali no plenário da ONU. O Brasil não menciona o direito de defesa de Israel. E essa guerra contra o terrorismo, né, essa legítima defesa de Israel, tem sido, pelo menos para os americanos, republicanos e democratas, um ponto de união. Não tem meio termo, não vamos usar a palavra terrorista, não. Democratas e republicanos estão condenando veementemente, e aqui a gente sempre fala todas as ressalvas a Joe Biden, mas nesse ponto específico, eles estão unidos em torno da defesa legítima de Israel. Inclusive, os próprios republicanos em comissões do Senado, eles questionam essas amizades do atual governo do Brasil, né? Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba. O senador republicano Ted Cruz, nós já mostramos aqui os vídeos dele questionando conselheiros de segurança para a América Latina em comissões do Senado,
O senhor sabe, os senhores sabem com quem Lula anda, né? Lula, que enaltece tanto as políticas chavistas, e hoje todos nós sabemos que o Irã é um dos grandes financiadores do Hamas, grupo terrorista Hamas. E eles sabem, os americanos sabem que agora o Lula, o Brasil de Lula, anda de mãos dadas com essa gente, né? Então, por mais que tentemos sempre elevar o nome do Brasil aqui fora, hoje, este atual governo do PT está manchando nossa bandeira, nossas cores e nossas antigas amizades com países livres, e não com países que financiam grupos terroristas como o Irã.